Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 07 de abril de 2024. O casal que morreu de mãos dadas em eutanásia dupla, parte 1. A organização Teraites Forum anunciou a morte do seu fundador, o ex-primeiro-ministro holandês Dries Van Acht, que ocorreu por eutanásia ao mesmo tempo que a da sua esposa, Eugenie. O casal, ambos de 93 anos, morreu junto e de mãos dadas no último dia 5 de fevereiro, segundo Teraites Forum, após optar pela chamada eutanásia dupla devido à deterioração progressiva de sua saúde. Van Acht, um político influente de longa data, sofreu um derrame em 2019, do qual nunca conseguiu se recuperar totalmente, e a saúde de sua esposa, Eugenie, também havia piorado. A eutanásia e o suicídio assistido são permitidos desde 2002 na Holanda. A eutanásia dupla é uma tendência recente que vem crescendo no país, onde alguns casais já conseguiram realizar o desejo de morrer juntos, geralmente por meio de uma dose letal de um remédio. O site oficial do Comitê de Análise da Eutanásia explica que quando um médico atende à solicitação de um paciente para cessar sua vida, isso é chamado de eutanásia. Se o médico ajudar o paciente a cessar sua própria vida, o procedimento é conhecido como suicídio assistido. Ambas as práticas são permitidas na Holanda desde 2002, mas são estritamente controladas por regulamentações previstas em lei. Os pedidos de eutanásia surgem frequentemente de pacientes que vivenciam um sofrimento insuportável e sem perspectivas de melhora. A solicitação deve ser feita com toda seriedade e convicção. Os pacientes não têm direito absoluto à eutanásia, nem os médicos têm o dever absoluto de praticá-la. A eutanásia dupla é uma modalidade recente, mas está se tornando mais comum. Foram realizadas quase 9.000 eutanásias individuais na Holanda em 2022, e 29 casais se submeteram ao procedimento no mesmo ano. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os espíritos sobre o assunto na questão 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Algumas pessoas argumentam que o médico, com ou sem anuência dos familiares, tem o dever de aliviar o sofrimento do doente quando o mal não tem cura, proporcionando uma morte calma e tranquila ao moribundo. Do ponto de vista espiritual, podemos fazer as seguintes considerações. Compete a Deus, Senhor de nossos destinos, promover nosso retorno à espiritualidade. Na Tábua dos 10 Mandamentos, recebida por Moisés no Monte Sinai, onde estão os fundamentos da justiça humana, há a recomendação inequívoca: não matarás. 2. Ninguém pode afirmar com absoluta segurança que um paciente está irremediavelmente condenado. A literatura médica é pródiga em exemplos de pacientes em estado desesperador que se recuperam. 3. A eutanásia interrompe a depuração do espírito, uma vez que antecipa sua partida, provocando a desencarnação. 4. De acordo com o espírito André Luiz, impõe ao desencarnado sérias dificuldades no retorno ao plano espiritual. Esta foi a Crônica do Amanhecer de 07 de abril de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.